Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu sou de Ibirité, da Primeira Igreja Batista no Piratininga, e é um prazer estar aqui falando com vocês nessa oportunidade, no mês da juventude, né? Nosso mês, que é muito importante para a gente, e é muito bom também poder comemorar esse mês. É, Acho que assim, o mês da juventude ele mostra pra gente a quantidade de desafios que nós temos para enfrentar, né? Eu acho que ao mesmo tempo que é um mês que nos traz muita alegria, é também um mês que nos traz muitas preocupações. Alegrias por quê? Porque a gente sabe que é um mês que a gente vai se fortalecer, que a gente vai focar um pouco mais nos assuntos que envolvem os jovens e que a gente vai trazer talvez para a igreja e para as pessoas, né? A importância da juventude, que a igreja comece a entender, né? Acho que toda oportunidade que a gente tem aqui na igreja, né? Pelo menos nos anos anteriores, quando a gente não estava nessa situação de pandemia, era um mês muito importante, né? Para a gente frisar como que uma juventude é um diferencial numa igreja. E de verdade, acho que vocês também devem experimentar isso aí e saberem quanto vocês são importantes para a igreja de vocês, né? E assim, é triste porque a gente vê no mundo uma juventude muito perdida nos valores, né? Nos ideais até, ou nos objetivos que se estipulam. E, né, infelizmente, no pecado, né? E aquilo que distancia as pessoas de Deus. Isso de verdade deixa a gente muito chateado, sabe? Deixa a gente muito triste por entender que essas pessoas, assim, elas não compreendem a identidade que elas têm em Deus, né? E isso, assim, ao passo que nos deixa triste, deve vir para reforçar cada vez mais o nosso objetivo e responsabilidade, né? Se nós somos jovens, nós temos contatos com jovens, então nós vamos possivelmente alcançar pessoas que são como nós jovens, né? Então isso acho que reforça para nós também a responsabilidade que nós temos no mundo. Bom, eu não me apresentei totalmente direito, né? Eu sou do Piratininga, Primeira Igreja Batista no Piratininga, fica em Ibirité, Minas Gerais mesmo. E eu conheci a Rayane no projeto missionário da Juban, no Pescador Jovem, nesse ano mesmo, em 2020. Foi um tempo muito bacana, a gente foi para o campo de Timóteo e foi assim, fenomenal ter participado desse projeto, nesse campo, e ter conhecido a Rayane também. E assim, sugiro aí para vocês participarem também quando tiver oportunidade, porque é muito bom, é muito bom. Eu acho que é um choque assim para a gente também de realidade e de conflito também que a gente fica, sabe, com a nossa responsabilidade no mundo, né? Que é fazer discípulos, né? Que é aquilo que a palavra de Deus deixa para a gente lá em Mateus capítulo 28. Que nosso objetivo é ir pelo mundo, pregar o evangelho de Cristo e fazendo discípulo, né? Principalmente ensinando essas pessoas a obedecerem a tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós. Bom, eu fiquei pensando no que falar, né, no mês da juventude. E aí eu falei assim, eu acho que é importante a gente reforçar, né, a nossa identidade em Cristo. E acho que às vezes a gente, até os jovens da igreja mesmo, muitas vezes tem essa identidade ainda não muito definida, não muito clara e ainda não enraizado no coração, sabe? Porque eu acho que o que precisa acontecer é isso, que a verdade da palavra de Deus a nosso respeito, que ela fique enraizada em nossos corações, né? Que ela traga pra gente essa convicção e essa certeza, porque eu acredito que a partir disso a gente vai viver com esse propósito, né? De entender que nós somos filhos de Deus, que nós somos chamados por Deus, que nós somos escolhidos por Ele e de também entender que nós temos como é que eu posso dizer? Nós temos o propósito e o objetivo de fazer com que as pessoas também conheçam a Cristo, né? E através de nossas vidas, com certeza nós podemos fazer com que essas pessoas, elas pelo menos tenham um contato com Cristo. O nosso objetivo, obviamente, ele deve ser com a palavra de Deus. A gente acredita na palavra de Deus, a gente fala da palavra de Deus e a gente tem que descansar no Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, o nosso objetivo enquanto servos e filhos de Deus é falar daquilo que Deus, né, nos deixou na sua palavra, daquilo que Ele tem feito, né? Então, nosso objetivo é esse. Mas para isso é necessário que a gente se fortaleça, que a gente entenda e conheça também quem nós somos, né? E é igual eu falei no início, comecei falando sobre uma juventude que está perdida. Uma juventude que está na igreja e mesmo estando na igreja ainda está perdida. Eu acho que esse é um problema das nossas igrejas hoje, né? Um problema que as nossas igrejas enfrentam e que nós precisamos aprender a lidar com esse problema também, porque a gente precisa capacitar os nossos jovens, a gente precisa capacitar essas pessoas para que sejam agentes de fato do reino de Deus, né? E eu acho que o objetivo nosso é esse. Então vamos lá. Eu separei aqui alguns versículos para a gente conversar sobre, para a gente discutir sobre.
aliás, para eu falar e a gente refletir um pouco sobre esses versículos, né? Eu acho que ao mesmo tempo que eles trazem para a gente uma característica do jovem, ele traz para a gente também uma reflexão que precisa ser profunda, né? Ela precisa ser para a vida, assim, e ela precisa trazer uma transformação na gente de dentro para fora mesmo. Antes de começar com esses versículos, eu lembrei, né, quando eu estava pensando na mensagem, eu lembrei de uma mensagem de John Piper, que eu imagino que vocês conheçam. Se vocês não conhecem, essa mensagem ela fala sobre não desperdiçar a sua vida. Mas aí eu pensei assim, cara, obviamente a gente não vai desperdiçar a vida, mas eu acho que a vida ela é feita de fases, né? Então a gente não deve desperdiçar também a nossa juventude. E a palavra de Deus ela fala muitas coisas a respeito dos jovens, né? Ela traz exemplos de jovens que viveram a vontade de Deus, como Daniel, como Timóteo, José, muitos outros, né, que viveram a vontade de Deus, e também nós, hoje, no século XXI, a igreja do século XXI, os jovens vão viver a vontade de Deus também. E aí esse vídeo ele traz uma história de duas mulheres que decidiram viver as suas vidas totalmente entregue à vontade de Deus, ao reino de Deus, né? E aí, assim, essas duas mulheres, elas iam para vilarejos, né, para outros lugares, para falar do amor de Deus, do reino de Deus, para anunciar o reino de Deus. E aí, em uma certa vez, elas foram, infelizmente, talvez, vou explicar o porquê. Elas foram acometidas por um acidente, né, e foi fatal. Elas perderam a vida delas, né, mas elas estavam fazendo o quê? Elas estavam indo para um lugar para falar do amor de Deus. E eu acho até interessante que ele fala, será que isso é realmente uma tragédia? Nessa mensagem é uma mensagem muito curtinha, depois vocês veem. Ele fala, será que isso realmente é uma tragédia? Essas mulheres, elas estavam fazendo o quê? Anunciando o reino de Deus em vilarejos para pessoas que não conheciam a Cristo ou que precisavam ouvir desse amor, precisavam ouvir o evangelho para que elas fossem confrontadas, né? Que a gente confronta uma pessoa, a gente, né, fala uma verdade para essa pessoa, mas ao mesmo tempo a gente mostra para ela o caminho, né? Então, assim, elas tinham esse objetivo e propósito de vida. E aí ele fala para os jovens, assim, ele fala outra coisa para as pessoas, assim, vocês não devem desperdiçar a vida de vocês. Eu vou ler uma notícia aqui, ele fala de um jornal da época lá, e o jornal ele falava acerca de aposentadoria, de duas pessoas, de um casal, de um senhor e de uma senhora que aposentaram mais cedo. Acho que o senhor com 59 anos e a mulher com 51 anos. E aí falava da vida deles, falava que eles foram passar a vida em outro país, né? E eles viviam ali a velejar e tal, e tinha toda a riqueza, toda a pompa. E ele falou, vocês não podem cair nessa tragédia. Ou seja, será que nós, jovens, né, que fomos chamados por Deus, que fomos chamados para viver o propósito de Deus, será que o Senhor tem para nós apenas isso? Que a gente viva uma vida tranquila, uma vida em que a gente vai poder desfrutar de muitos bens e que a gente vai ter que a gente pode aposentar mais cedo e terminar nossa vida assim, uma vida calma e tranquila? Será que esse realmente é o propósito de Deus? Então ele traz essa reflexão para a gente acerca de não desperdiçar a nossa vida. Então, jovem, não desperdice a sua juventude. Use-a para a glória de Deus. Não deixe de usar a sua juventude para louvar ao nome do Senhor, para apontar para o Senhor sempre. E aí o primeiro texto que eu separei para a gente falar sobre ele está lá em Eclesiastes, no capítulo 12. Provavelmente todo mundo já conhece, ou alguns de vocês já ouviu, né, pelo menos falar dele. E é um texto muito bacana, que ele diz assim, ó: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos nos quais você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do seu Criador nos dias de sua mocidade. Gente, isso é muito profundo. Lembrar de Deus enquanto nós somos jovens. A gente é chamado a essa responsabilidade. E aí eu peguei o texto que está logo anteriormente, que é o Eclesiastes 11, o versículo 9 e 10. Olha o que ele fala para a gente. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos. Saibam, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, o texto logo anteriormente ele fala para os jovens assim, olha,
Busque sua alegria, faça tudo que te provoque muita alegria. Mas não se esqueça de que todas essas coisas Deus te pedirá conta. E aí logo no capítulo 12, no primeiro versículo, ele fala: lembre-se do seu Criador nos dias de sua mocidade, antes que venham maus dias e cheguem anos nos quais dirás: não tenho neles prazer nenhum. Eu acho que é muito importante esse texto, por quê? Porque é um chamado para nós, é um chamamento a nós, na nossa juventude, para que a gente se lembre de Deus, para que a gente se lembre de nosso Criador. E quando a gente lembra de Deus, a gente consegue entender e pensar no propósito de Deus ao nos criar, né? É que nós vivêssemos para a glória dele, que nós vivêssemos para que o nome dele fosse conhecido. Então, lembre-se do seu Criador nos dias de sua mocidade, antes que venham maus dias e anos nos quais dirá: não tenho neles prazer nenhum. Ou seja, se eu não lembrar do meu Criador enquanto eu sou jovem, se eu não viver a minha juventude, os meus dias, entendendo o propósito de Deus e vivendo no propósito de Deus, quando eu chegar lá na minha idade avançada, eu vou lembrar desses dias e vou dizer: cara, eu não tenho prazer nenhum nesses dias, porque esses dias só me trazem talvez tristeza, né? E geralmente quando a gente está mais velho, a gente consegue pensar, né, um pouco mais na vida, naquilo que a gente fez ao longo da nossa vida, saber se isso realmente foi positivo. Mas a palavra de Deus garante para nós, né, de uma certa forma, que se a gente lembrar do nosso Criador, com certeza a gente vai olhar para trás e falar: eu tenho prazer nesses dias porque eu vivi eles para o meu Deus, eu vivi ele para o meu Senhor, para o meu Criador. Então que a gente possa lembrar do nosso Criador. O próximo texto, ele está lá em Isaías, no capítulo 40, nos versículos 30 e 31. E ele fala sobre a possibilidade de os jovens se cansar, né? A possibilidade não, ele fala que todos os jovens vão se cansar. E ele fala assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Gente, a gente sempre ouve, né, que a juventude assim, é a fase onde a gente quer mudar o mundo. A gente tem muito vigor, a gente tem muita energia, a gente tem assim em mente que aquilo que a gente vai fazer na faculdade, que aquilo que a gente vai fazer na escola, que aquilo que a gente vai fazer na profissão são ações que com certeza vão mudar o mundo, né? A gente jovem tem muito esse pensamento e esse vigor, essa força, né, de entender que a gente tem esse potencial. E de fato, a gente está jovem, a gente ainda tem muita energia, a gente nem passou por tantas decepções assim, fora, né, aqueles que já passaram por decepções amorosas, ou outros tipos de decepções também, que envolveu com coisas que trouxe algum tipo de decepção. Obviamente essas pessoas assim já tiveram alguma experiência, mas não aquela experiência de vida toda, de saber, né, que nem tudo que a gente pensa, que a gente projeta vai dar errado. Então, o que nós temos enquanto jovens são muitas projeções, são muitos projetos, né? Mas a palavra de Deus fala que os jovens, eles se cansam também, né? E os moços de exaustos, eles caem. Mas traz aqui pra gente mais uma promessa. Ele fala: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Jovem, eu, você, no mês da juventude, adolescente, quem estiver vendo, até adultos também, que nós estamos falando de pessoas, né? Afinal de contas, nós, quando esperamos no Senhor, nós temos as nossas forças renovadas e revigoradas. Né? Quantas vezes que a gente não enfrenta decepções, ou até mesmo aquilo que a gente queria, que a gente orou a Deus, que a gente pediu a Deus para que nos desse e que a gente não conseguiu alcançar. Né? E isso traz para a gente tristeza e decepção. Mas a palavra do Senhor nos garante que quando nós esperamos no Senhor, Ele renova as nossas forças, né? Ele nos dá um novo ânimo, Ele nos traz vida para que a gente, né, continue caminhando e voando como águias. Né? E quando a gente sabe que a águia ela voa muito alto, né, a uma altura sublime, e tem uma visão poderosa também, ou seja, jovens, quando nós esperamos em Deus, quando nós estamos em Deus, Deus ele nos dá a capacidade de ter uma visão ampliada. Mas não humanamente falando, obviamente, uma visão ampliada daquilo que Deus tem. Quando nós estamos no Senhor, quando nós lembramos de Deus na nossa mocidade e quando nós esperamos no Senhor, nós vamos voar alto como águias. E isso a palavra de Deus está falando pra gente. Né? E a gente sabe que é uma das características da águia, acho que não propositalmente foi usada
essa né, essa comparação, mas para que a gente entendesse mesmo, a águia ela tem uma visão ampla e ela consegue chegar a coisas distantes e de uma maneira muito clara. Quando nós estamos em Deus também, é possível que isso aconteça. É possível que a gente enxergue por um outro parâmetro, né? Por um outro espectro, né? E é muito mais amplo, obviamente. E aí me lembra de um versículo, nem lembro exatamente onde está, não sei se acho que é Jeremias mesmo, se não estiver, me desculpem, que ele fala que os sonhos do Senhor, os planos do Senhor, né, eles são muito mais altos e maiores do que os nossos. Ou seja, quando a gente está em nós mesmos, na nossa própria vontade, a gente vai enxergar isso aqui. Mas quando a gente está na vontade de Deus, quando a gente está esperando no Senhor, a gente vai ter uma ampliação inimaginável, né, daquilo que a gente espera, até como visão de mundo ou de realidade, né? Então, que a gente possa se apegar a essa verdade, de que aqueles que esperam no Senhor, eles têm as suas forças renovadas. O próximo texto, ele está lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Conferir aqui se é isso mesmo, tá certinho. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. É um texto que eu acho que todo mundo conhece, ele é muito comum de ser utilizado na juventude, né? E ele fala assim, olha: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Ninguém te despreza por ser jovem, mas a gente vai falar, ninguém pode me desprezar porque eu sou jovem. Não, peraí. As pessoas não podem me desprezar porque eu vou ser um exemplo, né? Nós jovens precisamos ser um exemplo. Igual ele fala aqui, ó. Pelo contrário, seja um exemplo para fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então aqui nós temos 5 tópicos, né, de que Paulo orienta Timóteo, né, para que ele seja um exemplo para os fiéis. Quando você é um exemplo no amor, deixa eu ver aqui, né, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza, é muito difícil alguém realmente te questionar ou, né, desprezar a sua juventude. Né? O que nós temos, às vezes, o conflito é porque a gente geralmente faz alguma coisa que é descabida, né? Que às vezes é no ímpeto da juventude mesmo, é impensada, né? Que as pessoas vêm nos desprezar e falar que a gente jovem não tem tanta sabedoria. Não é uma mentira, né? É uma verdade. A sabedoria ela está relacionada à experiência de vida, né? Inclusive há erros que a gente comete e aprende com esses erros, né? Então, muito frequentemente acontece isso, de alguém chamar a nossa atenção por causa de algum erro que a gente comete. Tudo bem, beleza. Mas quando eu sou um exemplo na palavra, no amor, na conduta, no trato, né? E na pureza, na fé e na pureza, isso me faz um exemplo de jovem, né? Faz com que eu seja um jovem referência. Não eu estou dizendo assim, uma referência assim que todo mundo vai olhar e falar, nossa, aquele ali é uma pessoa sublime e tal. Não, mas uma referência assim de alguém que está buscando, um jovem que está lutando pela sua santidade, um jovem que está lutando pela sua vida com Deus, um jovem que está lutando para que ele seja transformado pelo Espírito Santo, para que ele coincida, né, para que aquilo que ele tem vai em direção à plenitude que há em Deus, né, aquilo que Deus tem projetado para uma pessoa. Então, assim, eu acho que é um caminho que a gente vai percorrendo, a sabedoria ela vai vindo para a gente, né, à medida que a gente for buscando do Senhor, através da leitura da palavra, através das experiências que nós tivemos com o Senhor e com a vida em comunidade também, com a vida na igreja, que eu acho que é muito importante, né, a gente aprender com os nossos irmãos, tanto outros jovens quanto pessoas que são mais velhas, que já têm uma caminhada aí de muitos anos, que eu acho que são pessoas dignas de honra mesmo, porque às vezes a gente percebe hoje que qualquer coisa, assim, né, o jovem hoje ele é muito líquido, né, acho que todo mundo, talvez vocês conheçam o termo, né, de Bauman, Zygmunt Bauman, que ele fala da liquidez, né, dos últimos tempos. Então tem o amor líquido, tem as relações líquidas. Então acho que hoje, no nosso tempo, a liquidez ela é uma característica muito, muito, muito notável, né? E aí, assim, a gente percebe que qualquer coisa, qualquer decepção faz com que a gente desista de continuar num certo caminho. E, inclusive, isso afeta a vida em igreja também. Então, assim, que essas situações, elas não sirvam para nos tirar da vida em igreja, mas sirva para nos fortalecer, né? E essas pessoas que estão na igreja há muito tempo são pessoas que passaram por situações, assim, tão
difíceis quanto a que nós temos passado, ou talvez muito maiores, né? E aí a gente pode se fortalecer também por essas experiências. Eu lembro, por falar disso, eu lembro de uma frase do Spurgeon, que ele fala que nós jovens, nós somos fortes, né? Igual fala lá em João, mas nós temos muito pouca sabedoria. A gente precisa orar mais. Jovem, ele fala que jovem, vocês precisam orar mais, porque vocês têm pouca sabedoria. Então, assim, que a gente possa buscar em oração essa sabedoria, esse direcionamento, esse exemplo de fiel, né? Para que a gente possa impactar a vida das pessoas com o nosso exemplo, com a nossa conduta. Né? E nós jovens estamos em idade de quê? Idade de estar na escola, né? Talvez ali no ensino médio, né? Ou adolescentes também, na escola, no ensino fundamental e básico. Na faculdade, no trabalho, onde nós estivermos, nós precisamos ser um padrão de conduta, né? Para os fiéis, tanto para os fiéis, que são aqueles que são de casa da igreja, que são nossos irmãos na fé, né? Quanto para as pessoas que estão lá fora, que nem são da igreja, mas que precisam enxergar em nós um exemplo, né, de conduta e de cristãos, de pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus e que entendem que são transformadas pela palavra de Deus e que podem promover transformação também. Né? Eu acho que é uma palavra que assusta a gente, de transformação, mas é ao mesmo tempo que é uma palavra que motiva a gente, que a gente quer transformar a vida das pessoas, né? A gente quer fazer com que as pessoas elas tenham uma mudança de comportamento. E isso pode começar em nós, através da nossa conduta como exemplos de fiéis, assim como fala aqui em Timóteo. E para complementar esse texto de Timóteo, tem um texto lá em Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 2, que eu acho que ele é muito importante também. E fala justamente sobre a santidade, né? A santificação que nós precisamos ter para que a gente, né, tenha um padrão, para que a gente seja um padrão de fiel, que é obediente a Deus e que busca viver segundo a sua vontade. E esse texto está lá em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 ao versículo 15, que ele fala assim, olha: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Então vamos por parte aqui. Ele começa falando pra gente que, preparando o nosso entendimento, que nós devemos ser sóbrios e esperar inteiramente na graça que nos está sendo trazida em Jesus. Né? A graça de Cristo, que é a graça que nos salva, né? A graça redentora de Cristo Jesus. Nós somos salvos não por obras mediante a fé, assim como está lá em Efésios, capítulo 2, se eu não estou enganado, acho que é isso mesmo, capítulo 2, versículo 8, fala que a gente, né, é salvo mediante a fé, né, pela graça que nos é dada através de Cristo Jesus. E Cristo Jesus que nos justifica. Beleza. Como filhos obedientes, que nós somos, não é verdade? Filhos obedientes. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Essa ignorância era o quê? Era a nossa falta de conhecimento acerca de Deus, né? Antes de conhecermos a Deus, antes de termos uma consciência, né, da palavra dele, daquilo que a palavra dele exigia de nós. Então, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham. Tudo que nós jovens temos, muitas vezes, é o quê? Paixões. As pessoas, né? Pessoas têm paixões. E aí, assim, paixões que desagradam a Deus, nós devemos abandonar, né, a partir do momento que a gente conhece a Cristo, que a gente entrega a nossa vida para Cristo. Então ele fala que a gente não deve viver com essas paixões. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Palavra de Deus lá em 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Então, quando a gente fala de ser santo, geralmente a gente tem aquela imagem do santo, é uma pessoa, né, que não faz nada, a pessoa que a gente usa até o termo santinha, né, pejorativamente, para se referir a essas pessoas, mas a gente sabe que santo nada mais é do que aquele que é separado, né? E a gente é separado de quê? A gente é separado num sistema de um mundo espiritual, né, de um mundo que desagrada a Deus, que é toda a prática de pecado, todas as nossas paixões, tudo aquilo que a gente fazia antes, na nossa ignorância, igual fala aqui, que não agrada a Deus. Então, assim, aqui ele chama a gente para não viver mais segundo esse padrão, mas segundo o novo padrão de vida que nos é dado mediante a graça, né? Que é o sacrifício feito por Jesus.
E aí, assim, então nós temos essa responsabilidade, né, pela santificação. E aí o título desse texto ele fala até a santidade na vida. Então nós jovens precisamos ter uma vida santificada. Nós precisamos lutar pela nossa santidade. É um desafio muito grande, ninguém vai discordar disso, mas a gente precisa lutar pela nossa santidade. Né? A gente é forte, como a palavra de Deus diz, mas a gente vai ser tentado em todo tempo, a gente vai ser cobiçado em todo tempo por aquilo que nos atrai, mas a palavra de Deus ela fala que a gente tem que ser forte, né? Tem que resistir ao diabo, porque ele fugirá de nós. A gente tem que resistir às tentações, porque nós as venceremos. Então precisamos ser fortes. E por falar em força, tem o último versículo que eu quero deixar para vocês, que está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Então essa aqui é uma característica do jovem. O jovem ele é forte, isso aí é inegável. Nós somos fortes. A palavra de Deus ela permanece em nós, então a necessidade de nós meditarmos na palavra de Deus, buscar conhecer e entender a palavra de Deus, isso aí a gente precisa mesmo dedicar, né, às Sagradas Escrituras. Isso Paulo recomenda a Timóteo lá quando ele fala que ninguém, né, despreze a sua mocidade, ele fala dedique-se às Sagradas Escrituras, né, aprenda, insista na palavra de Deus, porque é uma necessidade nossa, e que nós também já vencemos o maligno. Essa é uma outra verdade, nós já vencemos o maligno porque nós estamos em Deus. Em Deus nós temos força, em Deus nós podemos ter a palavra em nós, e em Deus nós vencemos o maligno. Toda força do mal, ela já foi vencida por nós. Né? E assim, óbvio que a gente tem lutas diariamente, a gente tem, né, desafios, mas a gente sabe que quando a gente resiste a essas tentações, nós somos fortalecidos pelo Senhor. E então a caminhada eu entendo que é isso, a gente se fortalecer, e a gente se fortalece, né, um ajudando o outro, um caminhando com o outro. A palavra de Deus tem um versículo que fala: suportai-vos uns aos outros em amor. E aí a gente pensa, mas que contraditório, suportar em amor. Esse suportar não é aquele suportar de tipo assim, eu tenho que suportar fulano é muito chato. Não, é o suportar de dar suporte, de ajudar, de caminhar junto. E a palavra de Deus fala lá em Eclesiastes capítulo 4, se eu não me engano, que é melhor serem dois do que apenas um. Porque sendo dois, quando um precisar, o outro ajuda. Versão Marcos, tá? Essa tradução aí. Mas aí é bem mais elaborado o texto lá, e ele fala isso, que quando são duas pessoas juntas, essas pessoas elas podem se ajudar, mas se for uma pessoa apenas, fica difícil. Então a caminhada é sobre isso, é compartilhamento, né? E aí a gente volta à questão do discipulado, né? Que, né, primeiro, por ser uma ordenança, obviamente, o discipulado, é o que Cristo ordenou aos discípulos, que eles fossem pelo mundo, pregassem o evangelho de Cristo a toda criatura, ensinando elas a obedecerem, né, a tudo aquilo que tem sido ensinado a respeito de Deus na palavra de Deus. Então, nosso objetivo do discipulado é esse, de caminhar com as pessoas, de ensinar, né, ensinar obviamente predispõe, dedicar tempo, né, ajudar, ouvir, aconselhar, exortar. Então isso exige muito de nós. Então assim, que a gente possa se dedicar também ao discipulado, né, que a gente possa buscar alguém que a gente tenha, que você busque alguém que você tenha confiança, que você sabe que essa pessoa é uma pessoa de oração, uma pessoa que busca, né, um entendimento na palavra de Deus, uma pessoa que tem sabedoria. Procure essa pessoa para que ela te ajude nas suas dificuldades, né, nas dificuldades do dia a dia, para a leitura da palavra de Deus, para a oração, que inclusive é muito importante a oração, né, para que a gente seja fortalecido, para que a gente tenha o coração alinhado com o nosso coração alinhado com o coração de Deus, né? A oração ela é fundamental para a caminhada cristã. Isso assim, eu acho que é inegável, né? Todo mundo tem esse entendimento de que a oração ela nos faz ter um relacionamento mais profundo com Deus, nos faz buscar a Deus, né, na essência, porque a oração ela faz com que o nosso coração e a nossa mente ela seja alinhado com aquilo que o Senhor tem preparado, né? E aí quando a gente está alinhado com Deus, vai tranquilo, a gente vai entender as coisas com mais naturalidade, a gente vai suportar os processos com mais naturalidade, porque a gente vai entender e compreender que o Senhor, Ele está conosco em todas essas situações. Então,
É essa mensagem que eu tenho para deixar para vocês, que Deus continue falando ao coração de vocês nesse tempo, nesse mês da juventude, não somente, mas é um mês especial, mas que Deus continue falando com vocês, que vocês sejam assim sacudidos, né, que nós sejamos sacudidos o tempo todo assim pela verdade do evangelho, pela urgência do evangelho. O evangelho assim, ele é urgente, as pessoas precisam ouvir e conhecer do evangelho, elas precisam entender a proposta do evangelho, que é uma nova vida. Então é urgente, então que esse mês sirva para nos sacudir, né? Eu me incluo também, que sirva para nos sacudir acerca da urgência do Evangelho. E que Deus te abençoe grandemente. Para mim foi um prazer ter essa oportunidade de falar com vocês, de compartilhar esse lugar com vocês. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço, até mais.